A gestação é um fenômeno fisiológico e por isso mesmo sua evolução se dá, na maior parte dos casos, sem intercorrências. No entanto, há uma parcela pequena de gestantes que, por terem alguma doença ou desenvolverem problemas, apresentam maiores chances de evolução desfavorável, tanto para o feto como para a mãe. Esta é a chamada gestação de alto risco. A mulher, quando fica grávida, tem muitas transformações corporais, muitas transformações fisiológicas e muitas transformações psicológicas e emocionais. A gestação de alto risco é considerada aquela gestação onde, por alguma razão, existe uma possibilidade de problemas na saúde da mãe, do feto e depois do recém-nascido. Existem doenças que deixam clara essa condição de risco, como diabetes, como a hipertensão, e existem outras situações que a gente chama de risco estatístico ou epidemiológico, como a idade da mulher, como a situação de pobreza, de dificuldades sociais, de alimentação, etc. Eu esperei bastante tempo, né, para engravidar, foram mais de 7 anos. Foi uma gravidez assim bem esperada, bem desejada. Tá sendo ótimo, né? Depois de 7 anos eu já nem lembrava muito como que era. Você tá com quantas semanas de gestação? 32. E como é que tá sendo a gestação pra ti? Olha, agora tá sendo bem mais difícil, né? Então agora eu sinto vontade de comer mais as coisas, Me fala um pouco da diabetes, então. Você já tinha diabetes, descobriu diabetes na gestação? Como é que foi isso? Na verdade eu descobri na primeira bateria de exames que eles fazem. Quando você descobre que tá grávida, ele já pede aquela primeira bateria. Daí já deu o exame de glicose alterado. Ela falou que provavelmente eu já tinha, só que eu não sabia. A gestação, em quem já tem uma predisposição à diabetes, a gestação, ela faz aflorar a diabetes, né? A maioria das gestantes que desenvolvem diabetes na gestação, depois do término da gestação, passa a diabetes, né? A grande maioria, né? A não ser que a pessoa já tenha diabetes antes. Então essa aqui é a carteirinha da gestante pré-natal, né? Da mãe curitibana, risco gestacional. Então aqui diz, ó, primeira gestação, né? Foi pré-termo, prematuro e agora está com diabetes mellitus. Pré-natal é o que previne as complicações das gestações. Pré-natal, pré-natal e pré-natal. A consulta deve ser muito cuidadosa, deve ser feita com uma quantidade regular, adaptada ao tipo de risco que ela apresenta e mais do que tudo, de qualidade. Então, existe a possibilidade de a gente contornar esses riscos através de uma atenção diferenciada, separando, inclusive, como a gente faz aqui, grupos de mulheres com determinadas patologias que são iguais, tipo doenças do colágeno, doenças infecciosas, doenças como hipertensão, etc., para serem tratadas de uma forma especial que seja relacionada com o tipo de doença de base que ela tem. Raquel, eu queria que tu me falasse um pouquinho de ti, assim. Qual é a tua formação, como é que é a tua rotina no dia a dia? Eu sou educadora física, trabalho como personal e com ginástica laboral. E antes da gravidez trabalhava também bastante com yoga. Como é que foi o planejamento da tua gravidez, assim? Como é que foi esse processo? Quando nós estávamos há um tempo junto, nós decidimos que estava no momento de pensar em ter filhos, né? Começamos a nos programar e começamos a tentar engravidar. E no início não tivemos sucesso durante um determinado tempo, fomos buscando tratamento.
E à medida que não foi sendo possível, mais foi aumentando a vontade de ter filho, né? Éder, como é que foi pra ti quando tu descobriu que a Raquel estava grávida? Foi uma emoção muito grande, né? Porque foi muito trabalhoso, muita luta até conseguir realizar a fertilização in vitro, né? E aí no momento que foi feita a coleta, foi feito que eles implantaram os embriões, né? Então foi tudo uma expectativa muito grande, até o momento que nós recebemos a notícia que ela estava grávida. Né? E como é que foi a tua gravidez, assim? Em que momento que foi descoberta a tua pré-eclâmpsia? Até esse momento tu sentia alguma coisa? Como é que isso aconteceu? Não, a minha gravidez foi uma gravidez tranquila. No início teve alguns cuidados, assim, né, em função de placenta prévia, mas tudo tranquilo. Uhum. E foi numa consulta de rotina que a médica foi fazer os exames, né, normais, e ela observou que a minha barriga não tinha crescido dentro da curva naquele mês. Uhum. Aí ela já comentou que alguma coisa devia estar acontecendo, né, e foi verificar minha pressão deitada e sentada e deu alteração. Aí ela disse, eu acho que tu está desencadeando uma pré-eclâmpsia, nós vamos ter que investigar. A pré-eclâmpsia é uma doença própria da gravidez, é a doença mais prevalente que existe dentro das doenças graves na gestação e é um dos desafios da medicina brasileira em tentar tratá-la. A pré-eclâmpsia é uma doença que se caracteriza por ter pressão alta e aí todas as suas consequências da pressão alta na gestante e no feto, com uma presença de perda de proteínas na urina. Essa perda de proteína ela é medida através de um exame de urina, é facilmente reconhecido isso em qualquer meio médico, é uma doença que realmente tem uma característica de diagnóstico já bem definida por toda a medicina. Né? Ela não dá sintomas, a paciente tem hipertensão e não sabe que tem hipertensão, e ela tem que fazer o pré-natal exatamente para tentar fazer esse diagnóstico o mais precoce possível. O acompanhamento pré-natal permite detectar fatores de risco e ajuda a evitar possíveis complicações na gestação. É importante iniciar o pré-natal o mais cedo possível, para que o profissional de saúde possa acompanhar todas as etapas da gestação, observando alterações nos exames físico e laboratoriais. Olha, a sensação de ser mãe não tem nem palavras para dizer, porque é difícil a pessoa entender o que é você sentir a criança mexendo, então aquela preocupação, será que ele vai mexer hoje? Por que ele está parado? Então é aquela expectativa que você cria, né? Conversaram com você o que significaria ter diabetes na gestação? A minha médica, assim, desde o começo, ela deixou bem claro os riscos, né, que eu teria se eu não cuidasse. Daí ela já me encaminhou para gravidez de alto risco, para obstetrícia. E daí já me explicaram de novo todos os procedimentos, o que acontece, né? Que é um problema, na verdade, do pâncreas, né? Que não produz a insulina, que daí pela gravidez eu ia ter que tomar insulina, não podia tomar remédio oral. E como é que você se sentiu com isso? Da primeira vez que me falaram, eu não esperava. Eu tinha muito medo, né? Principalmente da malformação cardíaca, que ela falou que era uma das piores coisas que poderia acontecer. Então daí, por isso eu me cuidei. Ela falou, se você se cuidar, não vai ter problema, que você vai conseguir controlar. Mas você tem que controlar. Diabetes gestacional, sim, é uma coisa de alto risco. Sim, se não tiver controlado, dá malformações, causa aborto e uma série de outros problemas que felizmente você está tendo todo o suporte, está fazendo tudo direitinho e vai dar tudo certo. Diabetes, de uma maneira geral, é uma doença metabólica no qual a característica é o aumento da glicose no sangue. Tem vários tipos de diabetes, ele é classificado em tipo 1, tipo 2 e tem outros tipos especiais. Entre os tipos especiais existe o diabetes gestacional. Essas gestações elas têm que ter um cuidado muito grande. O do tipo 1, que é mais difícil o controle da glicose, ela tem um risco tanto para a mãe quanto para o neném, né?
A do gestacional até tem um risco para a mãe, mas ele é um pouco menor. O grande risco é para o neném. Mas o nosso grande problema é que a maior parte das pacientes não tem sintoma. Né? E por isso, novamente, também a importância da assistência pré-natal. A hipertensão e diabetes são duas doenças que a população tem, né? Não só as gestantes, são assintomáticos e a medida da pressão arterial e a medida da glicose são altamente eficazes em termos de diagnóstico precoce e prevenção das complicações. Né? Tu contou pra Camila que tu tem uma varinha pra pescar? Tu tem? E aonde é que tu costuma pescar? Lá no açude do Voélio. Lá no açude do Voélio, lá no açude da Vó Odete, E né? tu pegou peixe já? Que tamanho era o nosso peixe que a gente pegou? Lá bem grandão. Era bem grandão? Bem desse lado. Tu já tinha alguma coisa antes, né? Ou foi a pressão alta que se desenvolveu mesmo durante a gravidez? Foi durante a gravidez. Nunca tinha tido nada, minha pressão sempre foi baixa. Foi um susto, na família a gente não sabia de ninguém que tivesse, né, anterior. E daí a gente começou a cuidar. Claro, no início também foi observada a questão assim de fator de hipertensão da família e tal, né? Meu pai era hipertenso, mas era uma coisa assim, que com a idade, nada de muito grave, né? E tu por quanto tempo teve que manter teu tratamento depois medicamentoso? A tua pressão demorou muito para estabilizar? Como é que foi o controle da tua pressão depois do parto? Depois do parto, ela oscilou um pouco quando eu tive que sair do hospital e deixar ela. E depois já foi normalizando. E eu usei por 2 meses, aí eu fui reduzindo a dosagem, por 2 meses eu pude parar completamente com o remédio. O mais difícil era estar em casa, né, ter que ficar deitada, ter que ficar quietinha, verificando a minha pressão e não saber se ela estava bem. Qualquer gestação pode apresentar riscos por diversos fatores, tanto durante a sua evolução, quanto no trabalho de parto ou mesmo no período pós-parto. Por isso, deve-se ter acompanhamento médico em toda a gestação e os cuidados recomendados precisam ser seguidos. Eu engravidei aos 19 anos, meu filho tem 3 anos, tenho 2 filhos. A minha gravidez foi feroz, foi difícil. Minha gravidez foi super tranquila, eu andei bastante, que eu precisava andar, porque eu tenho pressão alta, tenho diabetes, daí foi bem complicado. A consulta pré-natal, no meu entender, é o acompanhamento da mulher durante toda a gravidez. Eu fiz todas as 3 gestações, eu fiz o pré-natal. Bem devagarzinho. Deixa eu ver como é que tu faz primeiro, então. Depois eu te imito. Ela é muito guerreira, eu acho, assim. Ela é bem decidida das coisas que ela quer, ela sabe o que ela gosta, ela sabe escolher as coisas dela, mas ela é muito fácil de lidar. E ela tá sempre brincando. Durante o dia, quando tá acordada, tá sempre em atividade. A partir do momento que foi diagnosticada a pré-eclâmpsia, quais foram os cuidados que tu teve que tomar? No momento que foi comprovado que o líquido amniótico estava reduzido, a médica pediu que eu internasse imediatamente para que ela pudesse acompanhar de perto e ver como que estava se desenvolvendo. E aí nós iniciamos com as injeções para amadurecimento do pulmãozinho, né? Porque ela já me avisou que provavelmente seria um parto prematuro. E como é que foi isso para ti, né? Que era super ativa, saudável e que teve essa gestação de alto risco. Como é que foi tu deixar de fazer as coisas que tu fazia antes, né? E ter que ficar de repouso? É bem difícil, assim. Hoje, quando eu penso, eu não sei como que eu aguentei, né? Mas naquele momento, assim, o meu foco principal era que eu tinha que conseguir, sabe? A gente precisava realizar o nosso sonho. Qual foi a parte mais difícil da tua gestação, Raquel? Eu acho que o pior é ficar naquela angústia de saber se o bebê tá bem, né? Porque quando eu estava no hospital, eu tinha certeza, eu fazia exames toda hora, eles iam ver, né, o batimento cardíaco dela, tudo. Então, o mais difícil era estar em casa, né, ter que ficar deitada, ter que ficar quietinha, verificando a minha pressão e não saber se ela estava bem. A placenta é o órgão que liga o sistema circulatório da mãe com o do seu bebê. É através da placenta que a criança recebe alimentos e oxigênio. Para apoiar o crescimento do bebê, a placenta tem um suprimento grande e constante de sangue da mãe. Na pré-eclâmpsia, a placenta não recebe sangue suficiente e não se desenvolve adequadamente.
Essa alteração leva a placenta a produzir substâncias que afetam a circulação materna, causando o aumento da pressão arterial e disfunção dos rins, que passa a perder proteína. Feito o diagnóstico de pré-eclâmpsia, a paciente tem que ser internada. A própria internação faz com que a paciente melhore a pressão e o fluxo sanguíneo da paciente, por tirar do ambiente que ela estava, que eventualmente pode ser um ambiente estressante. Mas a razão principal que a gente acha que a internação é importante é o diagnóstico precoce das complicações. Eu posso, no hospital, ter condições de fazer mais exames e, com isso, fazer um diagnóstico mais precoce antes que tenha complicações graves. E aí, interromper a gravidez antes que seja tarde para a mãe ou para o neném. Isso vai depender de caso a caso com o médico e do local onde tu está também. Então, locais onde a gente tem UTI neonatal, por exemplo, é mais fácil da gente decidir uma interrupção. Se eu tenho um bom berçário, um berçário que consiga suportar nenês muito pequenos, a gente consegue interromper a gravidez mais precocemente. Mas berçários que ficam longe das capitais, por exemplo, por vezes a gente não consegue ter um tratamento adequado. Então está fazendo a medição agora do HGT, né? Hemoglicoteste. Agora... Tá muito boa. Tá, 98. Faz 2 horas que eu almocei. Parabéns. Mas tem que ser ali, levar bem certinho, porque se eu comer qualquer coisa diferente, ela já dá um pouquinho mais alta. E quais são as outras coisas no tratamento que você faz? Então, eles controlam bastante o peso, né? Que o peso, assim, eu tinha um problema, assim, em perder peso. Então, eu imaginei, assim, que eu ia engordar muito na gravidez. Bem pelo contrário, eu não engordei praticamente nada. É só o peso do neném que eu engordei, por causa da dieta. Diabetes na gravidez tem algumas particularidades em relação a remédios que a gente não pode utilizar. O tratamento básico inicial é dieta. Então, aquelas pacientes que a gente consegue controlar a glicose com dieta, perfeito, esse é o ideal. Algumas pacientes a gente vai ter que usar insulina. A insulina ela é permitida na gravidez e digamos, dá para ter um controle bastante adequado com a insulina. Mas a insulina é insulina, ela é injetável, ela por vezes é cara. Na gravidez a gente tem que usar uma insulina purificada, que ela é mais difícil de ser utilizada e de ser encontrada às vezes. Mais recentemente agora, a gente tem utilizado o que a gente chama de hipoglicemiantes orais, que são remédios via oral, que fazem diminuir a glicose, isso já é muito conhecido fora da gravidez. E na gravidez a gente tem uns 2 ou 3 hipoglicemiantes que podem ser utilizados, desde que bem controlados por pessoas que entendam desse tipo de tratamento. Aqui a gente gosta de vir caminhar bastante, até atrás da bicicleta também. A gente já chegou a vir aqui cumprindo uma promessa uma vez, a pé. Viemos a nossa casa até aqui, deu uma boa puxadinha. Mas é legal, vale a pena. Me fala um pouquinho da importância da família, Raquel, nesse momento que tu passou. Foi tudo, assim, porque tu tá muito fragilizado, tudo é muito difícil, tu tem muito medo já. Acho que numa gravidez normal tu já tem muito medo, muita preocupação. E quando tu vê que é de alto risco, tudo fica muito maior. Então o fato de saber que tinha alguém do meu lado o tempo todo, de que se qualquer coisinha que eu sentisse eu chamava, ficava junto comigo, ou já ia ligar para o médico, já ia procurar recurso, me tranquilizava muito. O carinho foi muito importante, assim, sabe? E elas vinham fazer a comida todo dia para mim, com todo o amor, com todo o cuidado. Então isso foi uma coisa muito importante para ter força de aguentar, né? E como é que foi quando a Ana Clara nasceu? Foi uma emoção muito grande, né? Foi um momento de botar tudo para fora, né? Tudo aquilo que passou a chegar ali foi um momento de descarregar, porque até então eu estava segurando tudo nas costas, né? Então na frente da Raquel eu não podia demonstrar em momento algum. Então naquele momento que eu vi, olha, deu tudo certo, né? Então agora é o momento de descarregar, né? E foi uma emoção muito grande, desde aquele momento só foi alegria, né? Então essa questão da gestação de alto risco, queria ouvir um pouquinho do senhor. Para mim no começo eu fiquei meio apavorado, bastante apavorado, preocupado, né? Desde ela
foi internada, né? A gente levou ela, foi internada e tudo, e assim, a preocupação era bastante, né? Com essa gravidez de alto risco. Mas depois, com o tempo que ela, né, fez a dieta, tá tomando insulina, né, aqueles cuidados médicos, assim, daí a gente ficou mais tranquilo, né? E como é que o senhor vê isso? Como é que o senhor se vê com esse outro neto? Olha, quando o Cauã veio, eu fiquei emocionado, porque eu sempre quis ser avô. Eu falei, se você tem, meu filho, algum presente para dar para o pai, é um neto. Sempre eu quis ser avô, né? Então, quando na época do Cauã vinha, eu fiquei mesmo bastante emocionado, né? E o outro que vai vir não vai ser diferente, não. Uma gravidez de alto risco pode gerar bastante ansiedade e estresse. Nessa situação, é importante que a gestante receba suporte emocional da família, especialmente do pai do bebê. Ele pode e deve acompanhar as consultas do pré-natal e assim esclarecer também as suas dúvidas. Caso queira, o pai tem o direito de participar do parto. A mulher com hipertensão arterial deve parar de tomar medicação quando engravida? Não. Ela deve fazer uma consulta e fazer a adaptação devida do seu medicamento, doses, etc., durante a gravidez por seu pré-natalista. Quando a gestante engorda demais, pode ter pressão alta? Pode. A gestante que engorda demais pode aumentar a sua chance de ter doenças, como exemplo, a pré-eclâmpsia. A gravidez pode precipitar o aparecimento de diabetes em mulheres predispostas? As mulheres que já são predispostas, do ponto de vista familiar e até do ponto de vista genético, elas têm mais chance de desenvolver essa doença durante a gravidez. Henrique, um ponto muito importante sobre gestação de alto risco é o acompanhamento pré-natal. É nesse acompanhamento que a gente vai fazer o diagnóstico de doenças que podem estar presentes previamente nessa gestante, né, ou mesmo detectar patologias que podem se desenvolver durante o pré-natal. Uma coisa que contribui muito para essa serenidade é poder planejar a gestação. E para os casais que conseguem fazer esse planejamento, é muito importante uma consulta pré-concepcional com o seu médico de confiança, né? Essas consultas, elas detectam antes da gestação, por exemplo, diabetes, ou pressão alta, ou algum problema cardiológico, né? Permitem um tratamento e uma estabilização já antes de gestar, o que reduz o risco até de perda da gestação. Acho que é importante também, Henrique, o apoio da família. É importante que o companheiro, que o pai do bebê esteja ali junto, né? Que esteja presente nas consultas de pré-natal, que esteja ciente dos riscos, né? Os sintomas, as alterações que a paciente deve estar atenta caso apareça, né? Que os dois busquem atendimento em caso de dúvida ou em caso de qualquer alteração, né? Que os pais também possam ajudar, até porque depois do parto, provavelmente essa mãe vai precisar também de apoio, né? Seja emocional ou mesmo apoio para a sua recuperação. Ser saudável para mim é fazer tudo o que você quer com alegria. E se você faz as coisas com carinho, com alegria, é a melhor coisa que tem. Tudo volta para você. Então, ser saudável para mim é viver cada momento da sua vida com alegria. Ser saudável para mim é estar de bem comigo mesma, né? Podendo realizar todas as coisas que eu quero, indo atrás dos meus objetivos, estando bem com a minha família, né, me sentindo amada e podendo amar meu marido, a minha filha. A Ana Clara é o exemplo maior de que quando a gente tem um objetivo, a gente consegue, né, se a gente lutar, se a gente tiver fé. Então eu acredito que ser saudável é estar sempre buscando a felicidade. Você gostaria de rever este programa ou outros de nossa série? Visite nosso site